amigos, que bom estarmos de novo com vocês. Nesta semana estamos trabalhando com a lição de número 11, cujo título é Falsos Mestres. Nós estamos falando desde o início dessa nossa discussão das epístolas de Pedro, que um dos problemas que Pedro enfrentou quando escreveu, especialmente a sua segunda epístola, foram os falsos mestres, gente que se levantou dentro da igreja com ideias diferentes daquelas pregadas por Cristo e pelos apóstolos, e começaram a se infiltrar ali no meio do povo de Deus com esse tipo de mensagem errônea. Quem eram os falsos mestres? Nessa semana nós vamos analisar algumas perguntas tentando, digamos assim, explicar esse fenômeno dos falsos pregadores, falsos mestres nas igrejas cristãs, às quais Pedro dirigiu a sua mensagem, e que, logicamente, tem um impacto em nossos dias também. Quem eram os falsos mestres? Há uma grande discussão, quem seriam eles? Algumas pessoas dizem que podem ser os gnósticos. Os gnósticos eram uma filosofia e um pouco de teologia. Na verdade, era um mix, era um caldo de coisas. O gnosticismo é uma mistura de judaísmo com religião persa, com pensamento grego, uma série de coisas. Era, na verdade, uma junção de várias coisas. E o gnosticismo cristão, ele tinha basicamente duas vertentes. Ele tinha uma vertente que levava a pessoa a dizer o seguinte: o espírito e a matéria não se dão. Ou seja, o espírito é bom e a matéria é má. E já que o espírito é bom e a matéria é má, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque matéria é má e acabou, eu devo cuidar do meu espírito. Já um outro grupo dizia, bom, já que o espírito é bom e a matéria é má, nós temos que cuidar do corpo. E então eles simplesmente eram rigoristas, extremistas, fanáticos até em alguns assuntos que envolviam o corpo, a moralidade, a saúde e etc. Então, nesse quadro é que muitos apóstolos escrevem os seus livros para combater essas heresias. Uma das heresias deles era não aceitar que Jesus veio em corpo, já que o corpo é mau, já que a matéria é má. Jesus não veio em corpo, Jesus veio como uma aparência. E tem uma heresia conhecida como docetismo. Jesus era apenas uma aparência, ele não era, na verdade, um ser humano. Agora, isso colocado à parte, a gente não tem certeza se Pedro está lidando com isto. Tem algumas características dessas heresias, dos falsos mestres de 2 Pedro, que se encaixam na descrição de como trabalhavam os gnósticos. Mas algumas coisas podem não se encaixar. Todavia, o que a gente sabe sobre os falsos mestres? É aquilo que está escrito. E o que está escrito é que eles haviam aceito o evangelho, mas haviam se desviado. Portanto, eram apostatados dentro da igreja. Segundo ponto é que eles estavam na contramão do programa de Deus. Ser um mestre era um dos dons de Deus. Ele deu uns para mestres, para professores, para evangelistas, para pastores. Ou seja, Deus os escolheu para edificar a igreja. Eles estavam dividindo a igreja. O interesse deles era econômico. Eles queriam fama e queriam dinheiro, como Balaão. Eles são comparados lá no capítulo 2 de 2 Pedro, versos 3, 14 e 15, você pode ler depois, a Balaão, que profetizou por dinheiro, foram comprados, né? Eles são comparados aos anjos caídos, aos contemporâneos de Noé, aos habitantes de Sodoma e Gomorra, capítulo 2, versos 4 a 6. Então, você tem aqui uma descrição. Não eram gente boa. E a pergunta é, o que eles pregavam? O que pregavam os falsos mestres? Em primeiro lugar, eles eram anti-lei. Ou seja, eles pervertiam a graça de Deus. A ideia que passam é que eles incentivavam as pessoas ao pecado. Segundo lugar, eles desrespeitavam a autoridade. A certa altura, lá no capítulo 2, no verso 10 de 2 Pedro, se fala que eles difamavam os anjos, difamavam os seres celestiais, ou seja, eles não reconheciam qualquer tipo de autoridade. Ou seja, eram rebeldes, na verdade. Não é? A própria divindade era rejeitada por eles. E o modelo de vida deles era um modelo baseado no que chamamos de hedonismo. Ou seja, eles incentivavam os irmãos a viverem de forma dissoluta, desregrada, imoral, no sentido sexual da palavra, enfim, eles eram pessoas que colocavam os prazeres acima da moral. Capítulo 2, versos 13 e 14, você poderá investigar na sua Bíblia depois. Então,
uma terceira pergunta que surge é qual era o método que eles usavam, como eles agiam. Em primeiro lugar, veja que não há muita diferença com algumas heresias dos nossos dias. Eles agiam infiltrados na comunidade. Diziam-se cristãos, mas estavam apostatados. Agiam com arrogância, capítulo 2, verso 18. Eles inventavam histórias. O apóstolo fala de que gente que engendrava histórias. Hoje não é diferente. Gente que está pregando algumas heresias por aí, fica inventando alguma história do tipo assim, a igreja adventista, ela adulterou os livros de Ellen White, na tradução eles não traduziram direito, uma série de historinhas montadas que não condizem com a realidade, mas eles colocam isso na cabeça dos incautos e os incautos acreditam nisto. Então, outra coisa que eles faziam, trabalhavam com calúnia e com difamação. E eles trabalhavam com os mais fracos e instáveis. Então eles descobriam algum irmão que era meio duvidoso, meio fraco, um pé lá, um pé cá, e eles chegavam com o seu ineditismo, dizendo, nós descobrimos uma nova verdade, temos uma nova luz, a igreja está errada, e eles então introduziam as suas teorias ali. Esse era o método, o modus operandi, digamos, desta gente. Então, eu queria concluir esta semana com duas colocações. Primeira, como nós podemos enfrentar os falsos mestres? O que a gente aprende com Pedro no enfrentamento dos falsos mestres? Nós podemos falar, basicamente, irmãos, de 3 itens que devem ser aplicados por nós e que foram aplicados pelo apóstolo Pedro. Em primeiro lugar, Pedro os desmascarou apresentando a verdade. Nós não precisamos ficar discutindo com as pessoas, brigando, fazendo polêmica, mas nós devemos apresentar a verdade às pessoas. Pedro insistiu para que o povo voltasse para a segura palavra profética. Lembram da lição anterior? Rejeitando fábulas engenhosamente montadas. Segundo lugar, Pedro preocupou-se antecipadamente com os fiéis. Eles estavam começando, os falsos mestres, um trabalho, e Pedro já foi como que vacinando. Eu chamo isso de vacinar a igreja. Muitas vezes, em alguns lugares, se deixa criar uma heresia, se cresce um pensamento e não se faz nada. E quando se chega lá, já se perdeu metade do povo. Porque as pessoas acreditam no primeiro que eles apresentam uma suposta verdade. Pode não ser verdade, mas eles acreditam nisso. Então, se a gente se antecipar, educar o povo, instruir o povo na viva palavra de Deus, a gente vai ter facilidades depois. Pedro fez isso, ele se antecipou. Tanto é que seu livro foi uma dessas coisas que ele escreveu. Ele trabalhou com isso, né? E ele, acima de tudo, deixou nas mãos de Deus. Ele disse, olha, eu vou apresentar a verdade para vocês, mas quem julga é Deus, não é? E esta gente vai receber a sua justa recompensa, não é? Então, eu diria que é sempre bom a gente aprender com o apóstolo Pedro. Quando lidamos com certos ensinos que destoam da palavra de Deus, nós devemos ter paciência, mas ao mesmo tempo devemos agir. Agir no sentido de esclarecer o nosso povo, os nossos irmãos. E cá entre nós, chega aqui mais perto, como diz aquele meu amigo, você precisa saber que como líder, como professor da escola sabatina, a sua função e a minha função é justamente levar a palavra de Deus para aqueles nossos alunos e preveni-los de possíveis heresias que possam vir. E quantas nós não temos por aí? Até dentro da igreja, muita gente tem se levantado e tem pregado doutrinas que não são bíblicas, doutrinas que não são adventistas, doutrinas que não podem estar amparadas num claro assim, diz o Senhor. Então, a nossa tarefa é muito grande, mas que aprendamos nessa semana a explorar e estudar a verdadeira palavra de Deus e não os conceitos humanos. E que com amor, com dedicação, possamos ajudar os nossos irmãos, a nossa pequena igreja, que é a nossa unidade da escola sabatina, a ser uma igreja firme, coesa e amparada na palavra de Deus através dos ensinos de forma correta. Que Deus abençoe. A gente se encontra aqui na semana que vem.